Glória a Deus, boa noite! Mais uma vez, boa noite! Então nós estamos nessa série de mensagens sobre a urgência dos tempos, né? Eu creio que a maioria de vocês aqui tem acompanhado essa série de mensagens sobre a urgência dos tempos, trazendo esse senso de urgência de que Jesus está voltando. Jesus está voltando, isso é verdade. Isso é um fato que nós cristãos temos essa convicção de que Jesus realmente está voltando. E a palavra que eu gostaria de ministrar para vocês aqui essa noite é sobre a importância da adoração. Mas não fiquem equivocados pensando que a Anne está trazendo essa mensagem porque ela é igual, o pastor fala, ela é do louvor. Não é porque eu sou do louvor, mas porque todos nós somos adoradores. Todos nós somos adoradores. E como eu disse, apesar de mim, para trazer essa mensagem aqui para vocês, até porque eu gostaria de desmistificar essa real importância de adoração. Porque muitos de nós podemos pensar que adoração é sobre música. E não é isso, não é somente isso. A adoração não é somente para o ministério de louvor. Ou somente esse período que nós tivemos agora aqui como igreja. Onde nós nos reunimos e cantamos louvores a Deus com um só som, com uma só voz. A adoração vai muito além do que música. A música é apenas um veículo de adoração a Deus. E eu gostaria de convidar vocês hoje a caminharem junto comigo hoje nesse ensino sobre a importância da adoração nesses últimos dias em que Jesus está voltando. Então, gostaria que você repetisse assim comigo. A adoração é a minha resposta ao conhecimento de Deus. Isso, a adoração é a minha resposta sobre o conhecimento de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais fascinados nós ficamos. Até porque se eu perguntar para vocês aqui, quem gosta de bolo de chocolate? Nossa, achei que mais gente gostava de bolo de chocolate. Bolo de morango com nata, eu amo bolo de morango com nata e suspiro, é muito bom. Mas por que você sabe que você gosta? Porque você conhece. Agora, se eu perguntar para você se você gosta assim de uma comida mais diferente, né? Eu estava falando aqui de manhã sobre o tal do tucupi, lá de Manaus, lá. Olha aí, ó, tem gente que gosta, mas eu não tenho como falar para vocês que eu adoro tucupi, porque eu não conheço. Eu não conheço o tal do tucupi, eu não sei falar para você. Se hoje me colocarem numa escola de terceiro ano para dar aula hoje, e do ensino médio para dar aula sobre biologia, eu não vou saber o que falar, porque eu não conheço sobre o assunto. Como é que eu vou falar sobre um assunto que eu não conheço? Então, não tem como nós adorarmos algo que nós não conhecemos. Então, nessa caminhada que eu tenho com Jesus, eu entendi que se nós não conhecemos a Deus, isso é algo muito perigoso. Eu entendo que o antônimo de adoração é idolatria. Até porque nós aprendemos que a adoração é somente a Deus. Nós falamos ao único, que é digno de toda honra e toda glória, de todo louvor e adoração. Ele é o único digno. Então, se ele é o único digno de todo louvor e adoração, então o resto é Baal. Se alguém adora outra coisa, alguém que não seja Deus, ele é um idólatra. Porque a adoração é somente a Deus. E eu tenho sido desafiada pelo próprio Senhor na leitura da palavra. Porque essa é a principal ferramenta onde você vai conhecer a Deus. Como você vai conhecer a Deus? Principalmente através da leitura da Bíblia. Gente, ame a sua Bíblia, seja apaixonado por ela. Eu sei que tem irmãos aqui que tem mais de uma, até 2, 3. Tem aquele aplicativo no celular que eu gosto muito, que tem várias versões da Bíblia. Você clica ali no versículo, tem várias comparações. Isso é tão legal, porque nós precisamos, como cristãos, ser sedentos em conhecer a Deus. Quem é o Deus que servimos?
Quem é o Deus que nós acreditamos? Precisamos conhecê-lo. Então, nesse desafio que eu tenho tido com o Senhor, e de fato eu tinha colocado um prazo no meu coração, mas eu vi que é um pouco difícil eu conseguir cumprir a minha intenção de ler a Bíblia num prazo específico, porque eu não consigo só ler. É tanta coisa, é tanta revelação, é tanto mistério, são tantas coisas sutis, mas puxa, às vezes Deus fala com você no versículo e não dá, é impossível ir para frente, sem você parar ali, meditar e orar e perguntar para o Senhor o que Ele queria dizer. Então tenho feito essa jornada na leitura da palavra, e eu acabei de ler o livro de 2 Reis. E algo que chocou muito meu coração foi que o que aconteceu. Então, vocês já conhecem a história desde Gênesis, do pecado, e que tantas coisas aconteceram, mas acontece que quando o povo de Deus foi para o Egito, foi onde a parte que o Marcos estava ministrando sobre a oferta. O povo de Deus foi para o Egito e ficaram cativos lá naquele lugar por 300 anos. 300 anos. É ano, hein? É muitos anos para ficar escravo de um lugar. Tanto que Faraó falou, opa, vamos fazer alguma coisa aqui para acabar com esse povo, porque estão dominando tudo, está crescendo muito, estão ficando muito fera aqui, estão querendo ser até mais que eu. Vou dar um jeito, eu vou mandar matar todos os primogênitos. Quem é que foi que sobrou? Moisés. Moisés sobrou lá. Moisés que acabou, inclusive, indo morar na casa de Faraó. Foi forjado lá pelos próprios costumes de Faraó lá para estar na frente da guerra, para ser levantado como um grande líder do povo de Deus. Mas o que eu gostaria de falar para vocês aqui, nesse período de 300 anos, é que 300 anos de fato é muito tempo. É muito tempo. E eu estava compartilhando hoje que um estudo comprova que se nós quisermos acabar com o futebol aqui no Brasil, então nós precisaríamos acabar com o futebol nas escolas, proibir futebol na televisão, dar alguma multa, algum castigo muito grave para quem fosse pego jogando bola na rua. Não poderia tocar no assunto futebol mais. E muito provavelmente, os filhos dos meus filhos já nem saberiam mais o que é futebol. Muito provavelmente, porque estaria proibido falar de futebol. Então, imagina como é que estava o conhecimento de Deus desse povo 300 anos depois, no Egito. Será que eles conheciam Deus? Muito dificilmente, até porque quem escreveu o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, que foi Moisés. Então, até esse período, não tinha nada nem escrito para eles poderem estar ensinando de um para o outro, assim, não tinha. Então, era de uma forma específica, assim, de pais para filhos, era aqueles testemunhos que eu via sobre Abraão, do que ele passou com Isaac, e aí tal, e aí José tentou mostrar também para os seus filhos quem era Deus, tanto que Moisés, José estava lá no Egito, mas foi um grande homem de Deus, porque, puxa, lá no fundo ele conhecia quem era Deus, e puxa, com o tempo foi ficando tão pequeno o conhecimento de Deus nesses 300 anos. Sabe, foi ficando muito simples. Tanto que, quando Deus chama Moisés assim, Moisés, vem aqui. Eu estou te chamando para libertar meu povo do Egito, porque eu tenho ouvido o gemido dos meus filhos e eu quero libertar o meu povo da escravidão. Eu vou tirar eles das garras de Faraó e vou usar você para isso, Moisés. E Moisés fala assim para Deus, mas como é que é o teu nome mesmo? Quando perguntarem para mim que você está falando comigo, que você vai tirar a gente do Egito, eu vou falar o que sobre você? Moisés, o próprio Moisés, nem sabia quem era Deus. O que eu vou falar de você para eles? E aí foi nesse momento onde Deus começou um projeto no coração dele, sobre ensinar para Moisés e para o seu povo quem ele era de verdade. Eu vou ensinar para o meu povo quem eu sou. E sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés?
fala para eles que eu sou o que sou. E no original essa palavra está dizendo, fala para eles que eu serei quem eu serei. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Moisés? Moisés, fala para eles não se preocuparem, porque eu serei quem vai ser o sustento, eu serei o sustento deles lá. Eles vão para o deserto, estou tirando vocês aqui do Egito, estou levando vocês para o deserto, para um lugar onde vocês nem sabem como é. Mas eu serei quem eu serei. Eu serei quem mandará o maná do céu. Eu sustentarei vocês, eu serei o seu contentamento, eu serei a satisfação de vocês, eu serei o grande eu sou, eu serei e ponto. Eu vou me mostrar Deus para o meu povo, eu vou mostrar quem eu sou, eu vou mostrar. E é muito comum nós pensarmos assim, e a maioria de nós concordamos que o povo do Egito poderia ter passado, o povo de Deus poderia ter passado durante o deserto, lá para a terra prometida, e esse percurso poderia durar 4 dias. Nós sabemos disso. Mas eles ficaram quanto tempo lá? 40 anos no deserto. E a maioria de nós concorda que ficaram 40 anos no deserto por quê? Alguém sabe? Murmuraram. A maioria de nós concorda que o povo de Deus ficou lá 40 anos porque murmuraram. Mas existe um detalhezinho nesse tempo que vai muito além da murmuração do povo de Deus. Sabe, o povo acabou ficando 40 anos no deserto porque eles precisavam conhecer Deus. Você casaria com uma pessoa que você conheceu em 4 dias? Muito dificilmente, acho que eu não sei se existe uma história assim. Mas muito difícil, porque você não conhece a pessoa. Como é que você vai casar com uma pessoa que você não conhece? Para você conhecer uma pessoa, você precisa de tempo com ela. Então, propositalmente, Deus permitiu que esse povo passasse 40 anos no deserto, porque precisavam conhecê-lo. Precisavam conhecê-lo. Eu, quando me converti, eu me apaixonei no Novo Testamento, quando a gente lê João, e a 1 João, que fala sobre o amor de Deus, que a graça, a misericórdia. Um dia deu uma sede no meu coração, gostaria muito de estudar o livro de Isaías. Aí meu esposo falou para mim, olha, acho que não é um livro muito legal para você começar a estudar, porque você vai ver ali que Isaías, quando você lê o livro de Isaías, você vai ver que Deus é um Deus de justiça, é um Deus muito firme, é um Deus severo muitas vezes. Mas, conforme a gente conhece Deus, sabe que, independente da justiça de Deus, da sua severidade, muitas vezes, Ele também é amoroso, bondoso, misericordioso e gracioso. Ele não deixa de ser justo por causa do seu amor. Ele não abre mão de um atributo para exercer outro. Porque Deus é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que estava com o povo no deserto é o mesmo Deus que está conosco aqui hoje, amém? Amém, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Mas sabe, o que me causou muita... Eu fiquei um pouco perplexa quando estava lendo a palavra de Deus e... Puxa, aí aconteceu que Deus falou com Moisés lá no monte, Ele revelou os mandamentos. E, gente, eram coisas tão simples que Deus precisou ensinar para o povo. Ó, não roubem, não matem, se pegar emprestado, devolva. E não mexe com a mulher dos outros. E tal, eram coisas tão simples para você ver como o povo estava tão pervertido. Deus precisou trazer coisas tão simples para eles, que hoje, se a gente perguntar para uma criança, ela sabe. Mas o povo de Deus, no Egito, estava tão corrompido que Deus precisou trazer o básico. Deus precisou ensinar o básico. Por isso, em 40 anos, demorou, penou para ensinar o povo de Deus, desde o beabá ali, de caminhar com Deus. Olha, isso não me agrada.
roubar, matar, isso não me agrada, não é do meu coração. Deus precisou ensinar o seu povo e ensinou através de Moisés as leis e revelou os mandamentos. Uau, quanta coisa Deus vem ensinando para o seu povo. E aí tinham os profetas, eram homens bons, eram homens cheios de Deus, que guiavam o povo e tal. E aí Moisés morreu, e aí foi levantado Josué no lugar de Moisés, um homem muito forte, corajoso. E através de Josué, Deus falou assim, então é o seguinte, o meu plano é o seguinte, vocês vão invadir essa terra, e essa terra, e essa terra, aqui, vamos nos organizar aqui em 12 tribos, e vocês são o meu povo, e eu sou o seu Deus. E então nós vamos invadir esses lugares aqui, só que é o seguinte, não se misturem com esse povo, sabe, porque eles fazem coisas que não me agradam. Eles adoram outros deuses e fazem coisas erradas. Tudo aquilo que eu falei para vocês não fazer, então esse povo faz. Então quando vocês chegarem lá, vocês vão ter que matar homens, mulheres, crianças. E quando eu li, eu falei assim, nossa, Deus mandou matar homem, mulher, criança, mandou matar todo mundo. Nossa, que Deus mau, mas existia algo tão sério nessa ordem de Deus. E o que cabia ao povo era obedecer. Mas, infelizmente, quando chegaram lá, o que fizeram? O cara olhou para aquela mulher, um varão olhou para a varoa. Nossa, ela é muito bonita, não vou matar. Acho que eu vou me casar com ela. Foi lá, já rolou um casamento aqui, já, junto com os cananeus. E aí, puxa, esse povo trabalha demais, olha que povo forte, não vamos expulsar eles daqui não, vamos pegar de escravo. Não vamos matar não. E aí... a gente lê a Bíblia, parece que tudo é muito rápido, né? Porque a gente lê de um capítulo para o outro, de uma folha para outra, e passou 50 anos, 100 anos, 200 anos, e a gente não tem muita noção do tempo. Mas isso aconteceu durante muito tempo, mas infelizmente a realidade é que o povo se perverteu. O povo de Deus se perverteu, se corrompeu, não obedeceu a Deus. Deus tinha dado os mandamentos, olha, façam assim, e eles foram lá e fizeram tudo ao contrário. Foi Josué morrer. Meu Deus, parece que tudo virou uma bagunça. Quando você começa a ler os livros de juízes, aí Deus tem que levantar juízes. Aí levanta um juiz de paz, e aí existia paz durante o reinado daquele juiz. Aí quando aquele juiz morria, daí era tudo errado de novo. E pior ainda quando começa lá os livros de reis. Você começa a ler o livro de reis. Por que nós chegamos nos livros de reis? E eu gostaria de pedir para você... acompanhar comigo a palavra de Deus em 1 Samuel 8, do 1 ao 8. Gente, olha o que aconteceu. Sabe, quando o povo de Deus começou a retroceder, a perder a guerra, a dar tudo errado, começou daqui para frente, começou tudo a dar errado. Porque não contente com o rei dos reis, que era o próprio rei do povo de Deus, era Deus. Ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores, do seu próprio povo. E o que o povo falou? Não estamos contentes. Queremos um rei para nós, porque as outras nações têm rei, nós queremos um rei. E olha só essa passagem, lá em 1 Samuel 8, do 1 ao 8 diz assim, e a minha versão, provavelmente, eu não sei se a gente tem, mas a minha versão na linguagem de hoje diz assim: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno, pervertiam a justiça. E por isso todas as autoridades de Israel, do povo de Deus, se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já está idoso, os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu:
Atenda tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo, desde o dia em que os tirei do Egito e até hoje, me abandonando, prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. E sabe o que eu percebo com isso? Que a falha do povo de Deus, principal, foi na falta de sabedoria em ensinar a adoração. Então nós concordamos que a adoração tem a ver com conhecimento de Deus, que nós precisamos adorar a quem nós conhecemos. Por falta de sabedoria, esses grandes homens de Deus que conheciam a Deus, não ensinaram quem era Deus para os seus filhos. Isso não é estranho. Samuel era um grande profeta, mas olha os filhos dele. Não andaram em seus caminhos, se tornaram gananciosos, aceitavam suborno, pervertiam a justiça. E assim toda a autoridade de Israel falou o seguinte: Samuel, você é um cara muito bom, nós confiamos em você, Deus tem feito grandes coisas através da sua vida, mas os seus filhos não são como você. Os seus filhos não vão poder nos governar como você nos governa, eles não têm autoridade para isso, porque eles não conhecem assim, essa sabedoria que você tem sobre Deus e tudo isso. Ó, você está ficando velho, nós precisamos de um rei. Ou seja, como é que Deus ia ser rei na vida de um povo onde ele não tinha, sabe, o profeta ele não, o profeta Samuel ele não ensinou adoração para os seus filhos não andavam em seus caminhos. O que é que a gente aprende hoje? A responsabilidade de um pai: ensina o seu filho o caminho em que deve andar. E aí que a gente vê aquele velho ditado: filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente não é crentinho. Porque a revelação de Deus, o conhecimento de Deus é individual. Individual. Cada um de nós aqui precisa conhecer o Senhor. Mas além disso, nós sabemos que não vivemos um evangelho egoísta, onde eu sou contente com o que eu sei de Deus. Eu sou contente com a minha jornada bíblica de estudo, com os cursos que eu faço. Eu sou contente porque eu sei que a minha salvação está garantida, Jesus está voltando, mas eu tenho conhecimento de Deus. O povo de Deus não é egoísta, até porque o primeiro e o segundo mandamento, tão importante quanto esse, é amar o próximo como a si mesmo. E se nós amamos o nosso próximo, nós também queremos que conheçam o Senhor, assim como nós temos conhecido. Esse foi o chamado dos discípulos de Jesus. Quando Jesus multiplicou os pães, e daí de 5 pães e 3 peixinhos, e multiplicou um monte, foram lá 12 cestos de pães, dava para alimentar uma multidão de gente, e os discípulos sentaram e comeram tudo sozinho? Não, eles fizeram o quê? Compartilharam. Aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, aquilo que Ele está revelando na sua vida, nós precisamos compartilhar. Nós não recebemos semana passada essa palavra? A parábola dos talentos? Multipliquem. Para quê? Para mim? Só para mim? Não, multiplique no reino, multiplique na vida do seu irmão, ensine ele, traz para ele lá, olha, adoração, conheça Deus, olha, Deus me revelou algo sobre isso, compartilhe. E sabe, para que você também possa romper no estudo bíblico, para que você não conheça um Deus segundo os seus próprios olhos, compartilhe com mestres da palavra. Existe um ministério de mestres, sabe? Existem pessoas que são mestres na palavra de Deus. Puxa, eu amo demais alguns ministérios que têm o cuidado de compor músicas baseadas na palavra, não sobre os seus sentimentos, porque eu aprendi que os nossos sentimentos mudam, mas Deus não muda. Deus não muda. Então não pode ser um Deus segundo os meus próprios desejos. Ele não é um Deus à minha imagem e semelhança. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, amém? Então nós precisamos conhecer Deus sobre quem Ele é, não sobre quem eu acho que Ele é. Acontece então que existia o conhecimento de Deus na vida de Samuel? Existia, era um grande homem de Deus, foi a pessoa que ungiu o rei Davi. Era sensível a Deus, ouvia a Deus, mas e os seus filhos?
O que aconteceu com os filhos de Samuel? Vamos lá para Davi. Davi, um grande homem, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Uau! De verdade, gente. A adoração, se você lê a palavra, Davi é um dos maiores exemplos de adoração que nós temos. É um dos maiores exemplos de adoração. Mas o que aconteceu com os filhos de Davi? Quem eram os filhos de Davi? Um abusou da própria irmã, Davi não fez nada. O outro se rebelou contra o próprio pai, quis tomar o reinado do seu pai. Era uma briga esse negócio quando um rei ia morrer, o filho ia assumir, porque, vixe, era muita briga. Os filhos de Davi não eram como Davi. Davi, gente, Davi, nós estamos falando de Davi. Davi, adorador, que matava leão e urso no secreto, matou gigante, ungido por Deus. Mas e os seus filhos? O que aconteceu? O que aconteceu? Vocês estão entendendo a responsabilidade da gente ensinar a adoração? O quanto é importante que a gente ensine a adoração, e não só para os nossos filhos, mas para essa geração. Para essa geração. Porque passa algo na minha cabeça. E é muito comum nós falarmos sobre isso nesses últimos dias, de que Jesus está voltando e que o evangelho pode ser, a Bíblia pode ser que amanhã ou depois seja extinta e seja proibida, como em alguns países acontece, e o evangelho ser perseguido, e se apontarem uma arma para a sua cabeça, ou para a cabeça do seu filho, e olhando para você falando assim, se você não negar Jesus, seu filho vai morrer. E você conhece Jesus, você já conhece os planos dele, você fala, eu não nego Jesus, e seu filho morre. Mas e se for ao contrário? Se apontarem uma arma para a tua cabeça, falando para o teu filho assim, nega Jesus, senão seu pai vai morrer. Será que ele tem coragem de negar, de não negar Jesus? Será que se hoje nós formos levados aqui, arrebatados, e os nossos filhos ficarem, qual conhecimento eles têm sobre Deus? Será que é tão firme quanto o nosso? E essa próxima geração vai ser tão apaixonada por Jesus, assim como em nome de Jesus nós temos sido? Ou será que vai acontecer igual o povo de Deus aqui, que por falta de conhecimento acabou se corrompendo? Olha a importância de ensinar a adoração, de ensinarmos para essa geração a conhecer a Deus. Não o Deus das músicas, não o Deus do pastor, não o Deus segundo o nosso entendimento, o Deus da Bíblia. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Precisamos conhecer o Deus que nós servimos, que nós acreditamos, que nós dizemos amar. Precisamos conhecer. Essa é a importância da adoração. Essa é a importância. Precisamos ensinar os nossos filhos a adorar. Olha só o que foi acontecendo aqui depois que o povo de Deus negou Deus como rei e quis levantar reis, segundo suas próprias cobiças. Olha só a palavra de Deus em Reis. Vamos escolher o texto de Reis. Deixa eu escolher um texto aqui de Reis, onde capítulo após capítulo era levantado um rei. Vamos ver aqui. Olha só, 2 Reis, capítulo 13. Vamos pegar aqui de exemplo 2 Reis, capítulo 13. E quando você lê o livro de Reis, você vai ver que isso se repete capítulo após capítulo. Olha só, essa frase você vai ler muitas vezes. Vai mudar os personagens, mas a direção é bem dizer a mesma. No ano 23 do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeocás, filho de Jeú, se tornou rei em Israel e governou 17 anos em Samaria. Jeoacás fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor, e cometeu aqueles mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito o povo de Israel cometer no passado. Ele nunca se afastou dos seus maus caminhos. Por isso o Senhor ficou irado de Israel, com o povo de Israel e permitiu que o inimigo vencesse.
E você vai ver que vezes após vezes isso está acontecendo aqui no livro de Reis. E era levantado rei, porque o povo pediu um rei. Então está aqui, ó, um rei. O presidente hoje, ele tem autoridade para determinar qualquer coisa? Ele pode mandar desmontar do jeito que ele quer? Não pode, o presidente não pode fazer isso, porque nós vivemos num país democrático. Mas um rei, ele tem autoridade para mandar e desmandar no que ele quiser. Se ele quiser determinar hoje que a partir de hoje todo mundo vai usar só roupa preta. Vai ter que ser assim, o rei mandou, está mandado. Os reis, então, têm autoridade para mandar e desmandar, certo? Concordam comigo? Quem está aí, diz amém. Estão entendendo? Amém? Amém. Amém. Que o Espírito Santo continue ministrando os nossos corações. Porém, a maioria dos reis que eram levantados aqui no livro de Reis, você vai ver que o que acontecia? Acontecia que o rei ele era levantado, e aqui em muitos capítulos você vai ler alguns reis, ainda diz bem assim, ó, Amazias foi levantado como rei, tá? Lá em 2 Reis 14, um exemplo. Ele fez o que é agradável a Deus, o Senhor. Legal, tivemos um rei que fez o que era agradável ao Senhor. Porém, não foi tão correto como seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez o que o seu pai Joás havia feito. Ele não derrubou os lugares de pagãos de adoração. E o povo continuou a oferecer sacrifícios, a queimar incenso nesses lugares. O que esse rei fez? Fez o que agrada o Senhor? Legal, não sei nem em que quesito que ele fez que agrada o Senhor, porque ele não destruiu os outros altares de pagãos de adoração dos outros deuses. Ele tinha autoridade para isso, sim ou não? E não fez. Ele era um rei. E não fez. Não destruiu. E o pior de tudo ainda, olha, fica bem claro aqui na palavra. Fez aquilo que o seu pai Joás havia feito. Qual que era o exemplo dele? Seu pai. Seu pai derrubou os templos? Não derrubou. O que ele fez? Também não fez. Vocês estão entendendo a importância de adoração? Olha o quanto isso foi perdurando durante o tempo. Essa falta de conhecimento. Um rei permitindo que essas coisas acontecessem aqui ao redor dele. Nós somos reis e sacerdotes, amém? Você tem autoridade aonde você está, dentro da sua casa, para derrubar todo altar pagão de adoração, para ídolos dentro da sua casa. Tem autoridade para isso, porque nós servimos a um único Deus, de Israel, único. E como reis e sacerdotes, nós temos autoridade para derrubar esses altares ao redor de nós. Temos autoridade. E, nossa, quando chegou quase no finalzinho aqui do livro de Reis, eu fiquei tão feliz quando eu cheguei no capítulo 18. Fiz tipo, ufa, ainda bem que apareceu alguém que parece que salvou todo o capítulo, porque era capítulo após capítulo uma decepção. Mas quando chegou aqui no capítulo 18, olha só, no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acá, se tornou rei de Judá. E quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia, era a filha de Zacarias. E seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal, derrubou os postes da deusa Azerá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época o povo de Israel queimava incenso em honra daquela cobra. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Por isso, o Senhor estava com ele e ele tinha sucesso em tudo que fez. Vamos dar uma salva de palmas para Ezequias?
Glória a Deus pela vida de Ezequias. Glória a Deus. Aleluia. Tivemos um rei que representou de verdade o Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por Ezequias. Então nós somos reis e sacerdotes. Tornando a falar sobre o exemplo de adoração, sobre grandes homens de adoração, vamos falar sobre Jesus. Jesus não era do ministério de louvor, né? Jesus, quando ele saía expulsando o demônio das pessoas, ele pegava uma harpa na mão? Não. Mas Jesus tinha autoridade para ensinar sobre adoração? Sim. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, em João 4, Jesus tinha autoridade para ensinar adoração para ela? Porque eu aprendi que eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. É como eu dei aquele exemplo para vocês, se me colocassem em sala de aula para dar aula de biologia. Eu não sei, não tenho como ensinar. Então, se Jesus ensinou sobre adoração para aquela mulher, é porque ele tinha autoridade para isso. E já temos certeza, então, que também a adoração não tem nada a ver com o ministério de louvor. Que Jesus não era do louvor. Do louvor. Jesus não era do louvor. Mas sabe, isso não gera nenhuma dúvida no meu coração de que Jesus era um adorador em espírito e em verdade. Jesus era um grande adorador. Então, acontece que quando Jesus vai ensinar adoração para aquela mulher, vamos voltar um pouquinho, alguns versículos atrás. Acontece que já no começo da palavra, em João 4, vai falar sobre a mulher samaritana, que não falavam com os judeus, porque existia uma briga entre os judeus e os samaritanos, certo? Vocês sabem disso. Existia uma briga. Por que existia essa briga entre os judeus e os samaritanos? Porque os samaritanos, eles falavam por lá que a salvação não vinha dos judeus, mas que o grande Salvador viria dos samaritanos. Então tinha essa briga, porque os samaritanos achavam que os judeus eram arrogantes, porque eles eram donos da verdade, de fato eram. Porque quem que Deus tirou do Egito? Os samaritanos? Tirou o povo judeu, do Egito, tirou o povo judeu. Quem caminhou 40 anos no deserto? Os samaritanos? Os judeus. Então quem de fato conhecia Deus era os judeus. Os judeus conheciam a Deus. E aí, por isso que eles não se davam. Por isso que tinha essa briga. Não se davam, não se falavam. Os judeus eram um pouco mais arrogantes porque eram os donos da verdade. E os judeus ainda assim queriam ser teimosos, pregando heresia. Porque se você lê a Bíblia de forma errada, você conhece Deus da forma certa ou da forma errada? Da forma errada. Infelizmente era isso que estava acontecendo com os samaritanos. Então, quando Jesus se encontra com aquela mulher no poço, ele pede água para ela e tal, toda aquela situação. E aí quando Jesus fala para ela assim, então chama o seu marido, e ela diz, olha, eu não tenho marido, porque ele falou, falou certo, porque você já teve 5 e esse 6 que você tem não é nem teu marido. E ela fica assustada, porque como que esse homem sabe da minha vida? Vejo que tu és um profeta. Veja que tu és profeta. E a primeira coisa que ela faz, quando ela reconhece que Jesus é um profeta, vamos acabar com essa briga. Então, você é um profeta? Aonde devemos adorar? Os nossos antepassados os nossos pais dizem que devemos adorar aqui nesse monte. Os judeus dizem que é naquele. Aonde devemos adorar? Vocês sabem que a última resposta de Jesus foi: nem nesse monte, nem naquele monte, mas em espírito e em verdade, porque Deus procura aqueles que o busquem em espírito e verdade. Mas antes de Jesus ensinar para a mulher aonde ela deveria adorar, ele diz assim: acontece, samaritana, que vocês adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Está vendo o problema de não conhecer a Deus? Existe um problema aí.
Sabe por que Moisés pôde ensinar a adoração? Depois que ele teve esse contato com Deus face a face, porque Moisés era uma voz. Moisés era uma voz. Moisés teve um relacionamento com Deus, ele viu Deus face a face. Moisés queimava com Deus. A Bíblia diz que quando Moisés falava com Deus, o rosto dele brilhava. E todo mundo ficava assustado. Nossa, o que aconteceu? Moisés está brilhando. E ele até usava um véu, porque quando ele estava diante de Deus, ele tirava o véu e a face de Moisés brilhava. E todo mundo sabia que tinha alguma coisa. Moisés falava com Deus. Moisés era uma voz, ele tinha autoridade para falar para as pessoas de quem era Deus. Nós precisamos ter autoridade para saber quem era Deus. Nós precisamos ser uma voz. Gente, essa frase queima demais o meu coração. Precisamos ser uma voz e não um eco. Porque se você simplesmente conhecer Deus a partir do que eu estou falando para você aqui hoje, quem é Deus, do que o pastor fala de quem é Deus, você vai reproduzir isso. Isso não vai ter força, porque vai ser um eco. Quem é Deus para você? O pastor diz que Deus é onipotente, onipresente. Eu acredito nisso. Até, gente, sabe, a ponto de... Vai buscar na Bíblia. Eu fui pesquisar. Onde que está falando na Bíblia que Deus é onipotente, onipresente, onisciente? Alguém sabe onde é que está? Em nenhum lugar. Não está na Bíblia essas palavras. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Não está. Nós entendemos que Deus é onipotente, onisciente e onipresente por causa do que ele deixa entender. Quando nós lemos Salmo 139, por exemplo, que ele estava lá antes da fundação do mundo, que ele está na eternidade no começo e quando tudo acabar ele ainda estará lá. Então ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Nós entendemos que ele tem poder sobre a vida, sobre a morte. Então ele é onipotente, ele tem poder sobre todas as coisas. E ele é onisciente, porque a Bíblia também em Salmo 139 diz que antes que a palavra saia da minha boca, ele já sabe o que eu vou dizer. Ele é onisciente, sabe sobre todas as coisas. Mas não está na Bíblia dizendo que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E aí, se você falar isso, você tem autoridade para falar que Deus é onipotente, onisciente, onipresente? Com quais fundamentos? Aonde que você aprendeu isso? Precisa buscar na Bíblia. Você precisa buscar. Não eu buscar por você. Cada um de nós existe essa responsabilidade. O papel do nosso pastor aqui no domingo, no culto, do teu líder de célula e do teu discipulador, é te instigar. Porque não tem como... Isso era uma das frases que mais gerava temor no meu coração. Não tem como levar uma pessoa para um lugar onde eu nunca fui. Eu vou levar você num lugar bem legal. Mas eu não sei como é que é esse lugar. Então não tem como levar. O papel do meu pastor é ir lá e falar, vem, pode vir. É muito bom aqui, é uma piscina bem funda. Aqui não dá pé, mas vem aqui é muito bom. Tem coisas muito preciosas aqui. E nós precisamos ir, mas precisamos buscar. Vamos lá, porque o pastor disse que é bem legal, que é bom, mas e você? É bom para você? Quem é Deus para você? Quem é Deus? Os samaritanos tinham uma visão errada de quem era Deus. Então, antes de Jesus ensinar para ela que ela deveria adorar em espírito e verdade, ele ensinou para ela que ela precisava conhecer Deus. Precisava conhecer Deus. Enquanto Moisés estava lá no monte orando, o povo de Deus estava tão misturado com aqueles costumes dos egípcios, que na ideia deles foi, Deus nos tirou do Egito para adorar. Deixe-nos, faraó, deixe-nos ir adorar a Deus. Foi isso que Deus pediu para o povo fazer, saíram do Egito para adorar. Quando eles chegaram do outro lado lá, quando eles atravessaram o mar, chegaram do outro lado, Moisés subiu no monte para falar com Deus, o povo ficou lá embaixo esperando, vamos esperar. Puxa, Moisés está demorando. Deus nos trouxe para cá para adorar. Então vamos adorar. Vamos adorar então. Vamos adorar. Arão, você ficou aí, ó. A gente precisa adorar. Mas Moisés não voltou. Não, mas nós temos que adorar. Então tira os brincos aí, tudo os ouro. Vamos fazer um negócio que vamos adorar. Fizeram o quê? Construíram um bezerro de ouro. Vamos adorar. Deus nos chamou a gente aqui para adorar. Vamos adorar. Então fizeram um bezerro de ouro.
Aí misturaram tudo que era santo com o profano. Misturaram um pouco do entendimento que eles tinham. Quem sabe alguns no meio deles lá falaram assim: para adorar a Deus a gente fazia sacrifício num altar. Então tá bom, então vamos fazer um altar aqui. Tem um bezerro de ouro, mas também vamos fazer um altar aqui. E misturaram tudo, a adoração. Estava tudo misturado. Ao mesmo tempo que estavam sacrificando animais em adoração para aquele bezerro, também do lado ali estava rolando orgia e um monte de coisa errada, porque era o jeito que os egípcios adoravam os deuses. Olha como estava pervertido o conhecimento de Deus, do que é adoração. Aonde está baseada a nossa adoração? Da onde a gente tem tirado o nosso costume de adorar? Santo? Ou da nossa própria maneira, do nosso próprio entendimento? Precisamos entender qual é a adoração que agrada a Deus. Qual é a adoração? Então nós entendemos que adoração sem conhecimento é idolatria. Você pode repetir? Adoração sem conhecimento é idolatria. É idolatria. Infelizmente. Então, quando Jesus falou para aquela mulher que não era nem nesse monte, nem naquele monte que adorava, provavelmente Jesus quis dizer para aquela mulher: olha, não é nem dentro da igreja, nem no ministério de louvor. É em espírito e em verdade. Porque quando você ora, você está adorando a Deus. Quando você é obediente, você está adorando a Deus. Quando você decide com todo o teu coração buscar Ele, ler a Bíblia, conhecê-lo, você está adorando a Deus. Você veio aqui hoje no culto, você está promovendo um sacrifício vivo em adoração a Deus. O seu sacrifício hoje aqui, oferecendo o teu culto de adoração ao Senhor. Você está oferecendo a tua vida como adoração. A nossa adoração, você é adoração. O que você faz é adoração. Quando você é grato, você adora a Deus. Quando você ajuda um irmão, você adora a Deus. Sabe, quando você decide de todo o teu coração, puxa, olha o exemplo de rei Ezequias. Você adora a Deus. Quando você decide, eu quero caminhar segundo os teus planos, os teus mandamentos, Deus, eu decido te adorar. Te adorar com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Sabe, nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus. Para mim, e quem anda perto de mim sabe, para mim o maior segredo, para você sair daqui hoje sabendo assim, puxa, eu quero conhecer Deus, eu não quero desistir, eu quero vir para a igreja e eu quero ficar firme. Sabe o que vai te tornar indesistível? Isso é algo que eu tenho revelado dentro do meu coração. Sabe o que vai te tornar indesistível? Como um cristão, como um discípulo, como um crente forte. É conhecendo Deus e sabendo quem você é em Deus. Esses dois segredos vão te fazer forte, forte. Porque quanto mais você conhece Deus, você sabe o quanto Ele é digno da tua confiança. Puxa, quando você conhece Deus, aí você vê lá, o povo de Deus vencia, porque Deus estava com eles. Muitas vezes eles não precisavam nem lutar, Deus confundia eles entre eles mesmo, e o povo de Deus ganhava, porque estavam lá posicionados na dependência de Deus. Uau! Conheciam Deus, sabiam da capacidade que Deus tinha em ganhar aquela guerra. Imagina, era uma guerra, o povo se posicionava lá em guerra, mas confiavam que Deus... Eles estavam muitas vezes em números menores, muito menores. Olha a história de Gideão, em 300 homens, venceu uma guerra. Por quê? Conheciam Deus. Conheciam Deus. E mais do que isso, quando Deus falou com Gideão, falou: ei, você é forte, eu te escolhi, mas eu sou menor entre a minha família, a minha família é menor de todos e ainda eu sou o menor de todos. Não, você é quem eu escolhi. Uau, olha Deus afirmando quem você é. Quem você é. Então Deus quer revelar para você quem Ele é. E Ele quer que você saiba quem você é nele. E sabe, eu aprendi isso lendo Isaías 40 e Isaías 41. Eu amo demais essas passagens.
Amo demais. Porque olha só, aqui em Isaías 40, Deus fala um pouco de quem Ele é. Você quer saber quem é Deus? Olha só. Quem mediu a água do mar com a concha das mãos? A água do mar com a concha das mãos, gente. Quem mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele as nações são como nada na presença dele, elas não têm nenhum valor diante da presença de Deus. A gente não consegue calcular o tamanho de Deus. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés do Senhor. A terra é o estrado dos pés dele. Imagina o tamanho de Deus. Mediu o céu com os dedos. Com quem Deus pode ser comparado? Com que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives reveste de ouro, cobre de enfeite. Ele não é. Ele não é como os deuses pagãos que tem boca e não fala, que tem ouvido, mas não ouve. Vocês lembram daquela passagem lá, onde o homem de Deus fala assim, para acabar com toda aquela bagunça, onde estava tudo misturado, essa coisa de Deus e de falsos deuses, onde o povo estava lá adorando deuses. Vocês estão adorando esses deuses? Então vamos ver se eles ouvem vocês. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sacrifício aqui, e aquele Deus que fizer descer fogo aqui nesse sacrifício e queimar é o Deus verdadeiro. E aí aquele povo começou a levantar, eram todos os sacerdotes dos deuses lá, e começaram a fazer sacrifício, gritar, começaram a gritar, começaram a pular e dançar, e suave, já estava cansado já de tanto clamar para os deuses, e nada acontecia. Aí o homem de Deus ainda veio, como é o nome dele? Elias. Aí Elias, fala assim, viu, para ficar mais difícil ainda, bota água em tudo aqui. Bota água em tudo aqui que nós vamos ver esse negócio pegar fogo. Como assim vai pegar fogo na água? Porque Elias sabia quem era Deus. E também sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que ele tinha autoridade para fazer isso, porque ele sabia que Deus estava com ele. E o que aconteceu? Fogo. Veio fogo. Nosso Deus não é como outros deuses. Elias ainda fala bem assim para o povo. Viu, façam mais barulho, que acho que o Deus de vocês está dormindo. Ele deve estar tirando uma soneca, não está ouvindo vocês não, viu? Chama mais a atenção dele aí. Não deu, por quê? São deuses feitos por homens. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. É aquele que assenta no céu, se assenta no trono no céu. O Senhor Deus é eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não se fadiga. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu, vejam as estrelas. Quem nunca olhou para o céu e ficou olhando olha a plenitude, como é que pode? A lua está lá naquele lugar, as estrelas estarem lá naquele lugar, e elas têm um lugar específico, Deus organizou elas no seu lugar. Eu acho que todo mundo que veio para a praia pela primeira vez, ou tem muita gente que cresceu aqui vendo a praia, mas tem muita gente que vem de alguns lugares do Brasil aqui para Guaratuba, por exemplo, e quando chega aqui, olha a praia e fica assim, uau, como é que pode? Olha que linda essa infinitude de água. E você já pensou, caramba, quantos, sei lá, milhões de litros, eu não consigo nem pensar na medida que usaria para medir esse tanto de água que existe no mar. Como é que isso não invade a terra? Chega até, você fica olhando a onda ali na praia, né? Vem até um pedaço e volta. Deus tem domínio sobre todas as coisas. Deus tem domínio sobre tudo, Ele criou todas as coisas, esse é o nosso Deus. E olha o que Deus fala em Isaías 41. Então, em Isaías 40, ele fala quem ele é.
Esse Deus, o mais sábio de todos, o mais poderoso de todos, o Criador de todas as coisas. E em Isaías 41 ele diz ao povo de Israel, Isaías 41, versículo 8. O Senhor diz ao povo de Israel: você é meu servo, o povo que eu escolhi. Sabe, olha Deus afirmando quem você é nele. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse: vocês são meus servos, eu os escolhi, nunca os rejeitei. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. É Deus afirmando. Olha ainda lá no versículo 14, na minha versão diz assim: o Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu sou o santo Deus de Israel, o seu Salvador, e eu o protegerei. Deus está falando assim, não é sobre você, é sobre mim. É tudo sobre Jesus. Quando nós nos convertemos, não tem mais a ver com a sua vida. Inclusive, as suas decisões como crente não tem mais a ver só com a sua vida. Tem a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus. Você tomou sobre si o nome de Jesus. Tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. Então, conheça Deus. E saiba quem você é nele. Sabe? Busque isso. Se nós pegarmos o exemplo de adoração dos 24 anciãos e os 4 seres viventes, os 4 seres viventes foram criados especificamente para adorar a Deus. Porque nunca saíram do céu, eu nunca vi nenhum ser vivente por aqui. Que tem olhos por dentro, por fora, e de cada lado eles têm uma face, e de um lado parece um leão, de outro lado parece uma águia, e tem muitos rostos, e debaixo deles tem umas alianças que ficam girando assim. E não dá para explicar. Eu nunca vi um ser vivente aqui. Deus criou esses 4 especificamente para estarem aonde? Ao redor do trono, fazendo o quê? Adorando. Deus ama adoração ou não? Ele criou esses seres viventes para estar lá, só fazendo isso. E por que os seres viventes adoram a Deus? Porque Deus foi muito bom com eles. Porque Deus deu uma casa para eles. Porque Deus deu um carro para eles. Não. Eles simplesmente adoram por quem Ele é. Olha aí o segredo da adoração. Adorar a Deus por quem Ele é. Independente da circunstância. Independente da circunstância. Adoram a Deus por quem Ele é. E eu até brinquei hoje de manhã, porque nós que estamos envolvidos aqui no Ministério de Música, nós podemos pensar, uau, esses seres viventes estão nos ensinando então sobre como adorar a Deus. Os 24 anciãos e os seres viventes estão lá cantando Santo, Santo, Santo. É isso que eles estão cantando, né? Quando a gente lê Apocalipse, nós vemos que eles estão lá ao redor do trono cantando Santo, Santo, Santo. E quanto mais eu conheço Deus, eu vejo que Deus, Ele também é humorado. Eu creio que Deus também é bem humorado, gente. Eu não creio que Deus, Ele eu acho que existe um dia, às vezes, que Deus, Ele está mais sério, mas tem um dia que Deus está mais felizão. Então, quem me garante que às vezes nesse momento aqui que está acontecendo a adoração, porque como isso é de eternidade a eternidade, isso está acontecendo nesse exato momento. Deus não está lá ouvindo isso em samba. Santo, 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 és todo poderoso. Sabe? E posso até escandalizar nesse momento, mas como Deus é criador de todas as coisas, quem sabe até num funk, Santo, 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 Santo. Eu conheço Deus. Deus também é humorado. Ninguém me garante que está lá. A gente talvez seja tão espiritual a ponto de pensar que os anjos estão como lá. Santo. Eu acho que a maioria aqui já imaginou que estão lá assim, né? Mas eu acho que talvez seria tão monótono, sabe? Deus está lá sendo adorado toda hora. Talvez daria até um sono. Imagina, gente, Deus, Ele criou todas as coisas. Tudo é para a glória dEle. Todas as coisas é para a glória dEle. Sabe?
Por isso que a gente vê aqui hoje mesmo, eu falo, gente, não espere a eternidade para começar a adorar a Deus. Até porque quando a gente for para a glória, isso vai ser, bem dizer, a única coisa que você vai fazer, adorar a Deus. Então, se você não adora a Deus aqui hoje em espírito e verdade, meu irmão, não sei como é que você vai passar a eternidade lá no céu. Sabe, não sei, porque vai ser muito mais tempo do que aqui. Nós precisamos nos acostumar com essa cultura de adoração. Precisamos nos acostumar com essa cultura de adoração aqui nessa terra, adorando a Deus por quem Ele é. Mas quem Ele é para você? Se perguntar para você hoje, quem Deus é? Quem Deus é? No que está baseado o seu conhecimento sobre Deus? Na teologia imposta, pregada, cantada, popular? Ou na teologia explicada na Bíblia? Deus é maior do que uma regrinha. Ele não é o que definimos, Ele é o que Ele é. Afinal, foi o que Ele disse para Moisés. Eu sou quem eu sou. Quem é Deus para você? Nós o adoramos pelo que Ele é. Mas quem é Deus para você? Quem é Deus? Quem é Deus? Eu compartilhei uma passagem hoje de manhã que eu acho incrível, eu amo tanto. Essa passagem de Gênesis que vai falar sobre... deixa eu compartilhar com vocês bem rapidinho, que meu tempo já está esgotando. Sobre Gênesis 16, que está contando a história aqui sobre Agar e Ismael. Sarai, a mulher de Abraão, não tinha dado um filho para Abraão. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Acontece que essa escrava Agar teve um filho. E começou uma briga entre as duas. E aí Agar ficou muito de cara por tudo que estava acontecendo. Foi expulsa de casa, grávida de um filho de Abraão. E aconteceu aqui no versículo 13, que fala bem assim, ó. Então Agar deu ao Senhor, o nosso Deus, este nome, o Deus que vê. Isso porque Ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? O Deus que vê. E olha como a Bíblia está dizendo, Agar deu ao Senhor esse nome. Deus tem falado com você? Qual nome você tem dado para Deus? Qual nome você conhece de Deus? Ele tem tantos nomes. Eu não sei todos ainda, mas tem tantos, tantos. É Deus Sabaote, é Deus Nissi Rafá, é Deus Emanuel. É tantos nomes que Deus tem. Você conhece os nomes de Deus? Olha o nome que Agar deu para Deus, olha a intimidade, ela deu um nome para Deus, o Deus que vê. E isso porque ele havia falado com ela. Ela deu um nome para Deus, gente, você tem noção da intimidade? A pessoa ouviu com Deus, eu ouvi Deus, Ele falou comigo, é o Deus que me vê. É a mesma coisa quando eu penso que, meu Deus, Deus disse que eu sou a descendência de Abraão como um grão de areia. Um grão de areia. E aí eu lembro de Salmos 8, que a palavra diz, quem sou eu para que pense em mim? Ou para que te preocupes comigo, diante da tua majestade? Quem sou eu? Quem sou eu? Para Deus vir falar comigo. Esse é o Deus que vê. É o Deus que vê. Quem é o teu Deus? Qual Deus que você tem conhecido? A palavra de Deus diz em João 17,3 que a vida eterna consiste em conhecer o Senhor. E não é na eternidade. É aqui, porque a nossa vida eterna já começou aqui. Nós precisamos conhecer a Deus. Porque como nós vamos chegar lá sem conhecer Ele? Nós estamos nos preparando para um casamento e uma noiva que não conhece o noivo. Precisamos conhecê-lo. A palavra de Deus em Isaías 6 diz que nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Ou seja, é um caminho infinito que nunca vai acabar. Você pode olhar para mim e dizer, Anne, você tem 5 anos de convertida. Quem é você para me dizer
que eu tenho que conhecer a Deus. Que eu me converti já faz 80 anos. Não tem a ver com o tempo. Tem a ver com a intensidade de busca. Sabe, e a minha maior oração é: Deus, eu não quero me contentar, Senhor, eu não quero. Eu oro para Deus e falo: eu quero muito, gente, sério, eu anseio muito em ler toda a Bíblia, mas eu sei que eu vou terminar de ler e eu ainda vou ler de volta e Deus vai me revelar coisas novas, porque Ele sempre faz isso, porque Deus é infinito e é impossível Deus, em toda a sua grandeza e plenitude, caber dentro da minha cabecinha. Impossível. Mas isso não justifica a minha negligência em não querer procurá-lo. Nós precisamos buscá-lo de todo o coração, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Você conhece Jesus? Sim. Mas eu ainda estou prosseguindo em conhecê-lo. Porque conhecer Jesus é uma jornada. É um caminho. A adoração é um caminho, é uma vida de adoração. Não é um momento de adoração, é uma vida de adoração. É uma vida de conhecer o Senhor e perseverar em conhecê-lo. Sabe como que nós vamos aprender, então, a adorar o Senhor? Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor a subir aqui comigo. Sabe, vamos terminar com um versículo em Apocalipse. Pode achar para nós, Bia, por favor, Apocalipse 4, do 9 ao 11. Nós vamos aprender como adorar o Senhor, então. Conhecendo, prosseguindo em conhecê-lo. E vamos aprender, então, com a adoração que está acontecendo no céu. Cada vez que os 4 seres viventes cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas e existem. Sabe o que nós aprendemos com essa adoração dos anciãos, os 4 viventes que foram criados para estar lá adorando? Que nós precisamos, primeiro, dar glória a Deus. Expressar o nosso prazer a Deus, dar glória a Deus em tudo na nossa vida, dar glória a Deus. Que família linda que você tem, glória a Deus. Uau, que trabalho bacana que você fez, glória a Deus. Puxa, que dia complicado que foi hoje, né? Mas glória a Deus. Porque a glória é a Deus. Independente do dia ou da circunstância, glória a Deus. É isso que nós aprendemos com essa cena de Apocalipse 4. Toda vez que os seres viventes, toda vez os seres viventes dão glória a Deus. O que mais que eles dão? Honra. Honre a Deus. Ser obediente em tudo, radicalmente. Deixar de lado os seus objetivos pessoais para satisfazer a Deus, honrando a Deus. Honre a Deus com a sua vida. Seja de honra a Deus. Seja uma pessoa de honra a Deus. Honre a Deus com a sua postura de crente. Honre a Deus. Agradeça a Deus, reconhecendo a bondade de Deus e não sobre as suas boas obras. Agradeça a Deus, agradeça a Ele por todas as coisas. Agradeça a Deus. Outra coisa que acontece, eles adoram aquele que vive para todo sempre. Adore a Deus, conheça a sua soberania, a sua majestade, a sua excelência, a sua perfeição. Ele é incomparável. Adore a Deus. Todos os dias no que você faz. Se você é dona de casa, cuide bem da sua casa, porque você está adorando a Deus. Faça todas as coisas como que para o Senhor. Adore a Ele, com tudo que você tem, com tudo que você é. Adore, e depositando as coroas, porque eu acho isso incrível, que nós podemos passar uma vida toda, assim como Paulo mesmo nos ensinou, buscando uma coroa que é incorruptível. Não busque uma coroa corruptível, onde as traças corroem. Busque uma coroa incorruptível.
Porque nós estamos vivendo em busca dessa coroa aqui nessa terra, uau! E mais quando a gente chegar lá diante de Deus, essa coroa que a gente tanto lutou aqui nessa terra para conquistar. Quando nós chegarmos diante de Deus, junto com os 24 anciãos e os seres viventes, nós iremos nos prostrar diante dele e falar: Deus, apesar de todas as minhas boas obras na terra, toda a minha intencionalidade, Deus, diante do Senhor, Deus, a minha coroa, meu Deus, eu não sou digno dessa coroa. E aí Deus pega e bota essa coroa de novo na tua cabeça. E você lança de novo as coroas nos pés dele. E ele fala assim: você merece. E ele fala: eu não mereço. E uau! Nós vamos lançar nossa coroa diante do Pai. Gostaria de pedir para a Bia abaixar as luzes. Se você puder ficar de pé nesse momento, eu gostaria de finalizar essa palavra. E já pedir perdão se talvez ficou algo confuso. Mas eu creio que o próprio Espírito Santo, ele está aqui nesse lugar, revelando essa palavra no nosso coração. E o que eu gostaria de deixar fixo, que você fosse embora hoje daqui da igreja, desse culto, consciente de que você precisa viver uma vida de busca a Deus, em adoração. Em adoração. Sabe, busque adorar o Senhor com tudo que você é. Quando nós cantamos essa canção, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Isso não é só para a equipe de louvor. Isso é para você. Nós decidimos viver uma vida não fácil, mas uma vida que vale a pena ser vivida. E para mim, uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida de busca e conhecimento de Deus e da sua palavra e das suas verdades. Está aqui, ó, está aqui, está aqui, está aqui, ó. A minha vida está aqui. Eu amo a palavra de Deus, eu amo o cuidado que Deus teve conosco em deixar para nós a sua palavra. Eu amo saber que através dessa palavra que eu sou conduzida. Eu amo saber que é através dessas verdades, porque é isso que tem me fortalecido. E se eu estou aqui hoje é porque prevalecem os pensamentos que Deus tem acerca de mim. Porque Ele me disse, está aqui, está escrito aqui em Jeremias: eu bem sei os pensamentos que tem acerca de vós, porque os meus caminhos são maiores do que os seus, os meus sonhos são mais altos. E porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sou apaixonada por Ele, mais eu quero conhecer. Sabe, que o Espírito Santo possa incendiar o teu coração em um desejo de conhecer a Deus, de conhecê-lo, sabe, em oração, em relacionamento. Deus não é um Deus distante, Deus é Pai. Ele não é só o Pai celestial, Ele é um Pai presente. Ele é um Pai presente, aquele que cumpre a sua promessa. Sabe, eu compartilhei hoje de manhã que quando eu fui para Florianópolis, na escola de adoração, porque quando Deus me levantou como líder nesse ministério, e com certeza apesar de mim, mas porque minha liderança acreditou em mim, sabe, desde que eu me converti, irmão, algo que eu ouvi através da vida dos meus discipuladores, dos meus líderes, é: Deus tem pressa em usar a sua vida. Eu nunca entendia isso. Tanta coisa aconteceu. Em 2015 foi tudo muito rápido. Eu caí de paraquedas num encontro com Deus. Eu não conhecia Deus assim como Moisés, mas Ele falou comigo naquele dia, naqueles 3 dias. De fato Ele me feriu, mas Ele mesmo me curou, assim como a palavra dele diz em Oséias. E a partir desse dia minha vida mudou da água para o vinho. Sabe, e eu comecei a buscar Deus, e tantas coisas foram acontecendo. Eu fui perdendo o controle da minha vida, porque afinal eu entreguei a minha vida para Jesus. E a partir desse dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Nunca mais. A partir desse dia, minha vida mudou. E eu comecei
a entender e a assumir aquilo que Deus tinha entregue nas minhas mãos. Eu entendi, Deus, o Senhor confiou algo nas minhas mãos, eu preciso fazer algo com isso. E eu comecei a reconhecer alguns talentos que Deus entregou nas minhas mãos. Eu falei, amém, Deus, amém, Senhor. Eu não me vejo assim ainda, mas se o Senhor vê, eu acredito, porque eu te conheço. E amém, eu decidi buscar a Deus. Obrigada, irmão. Eu decidi buscar o Senhor. E eu decidi, sim, fazer cursos. Irmão, faça curso. Tem tanto curso online gratuito, mas seja muito criterioso em buscar as fontes. Porque hoje você ouve muita abobrinha teológica por aí. Muita coisa nessa era de internet. Seja criterioso em buscar a fonte na onde você quer aprender sobre Deus. Busque grandes homens de Deus. Busque influências que influenciam os nossos líderes, por exemplo. Porque eu sei que são fontes seguras. E nisso eu vou lá, vou buscar também. Eu vou cavar ali nesse poço, porque eu sei que a minha liderança tem tirado água dali. Isso tem trazido tem trazido revelação para a nossa igreja. Através disso eu vou buscar. E em 2018 eu fui para a escola de adoração em Florianópolis, lá na F-Hop. E meu Deus, chegava no fim do dia, eu estava com dor de cabeça, porque era tanta informação que eu não conseguia absorver tudo aquilo. Mas eu decidi buscar. E numa sala profética, eu recebi uma palavra que diz assim, que a glória de Deus é encobrir as coisas. É um Provérbios isso. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é encontrá-las. E estava escrito assim, esconde, esconde. E eu pensei, uau, Deus está falando comigo em parábolas. Eu não entendi o que ele quis dizer, esconde, esconde. E eu fui perguntar o que era isso. E sabe o que Deus me falou? Que, por exemplo, quando a gente é criança, bem pequenininho, e a gente vai brincar de esconde, esconde, o pai da gente se esconde assim no lugar onde, atrás da cortina assim, ó, fica os pés tudo aparecendo assim. Vai se esconder embaixo da mesa. É um lugar tão óbvio de se esconder. Se eu for brincar de esconde-esconde com os meus filhos hoje, ó, um tem 10, um tem 11 anos. Eu não vou me esconder embaixo da mesa, porque eles, ó, já são bem ligeiros para saber já. São bem espertos. Deus me falou que conforme a gente cresce nessa caminhada, mais intencional a gente precisa ser em buscar Ele. No começo parece tão fácil você buscar o Senhor, o primeiro amor, e é tão óbvio a presença dEle. Mas conforme a gente vai amadurecendo, talvez fique um pouco mais difícil buscar Ele. Mas às vezes é de propósito que Deus está se escondendo, mas para que você encontre Ele. Deus quer que você encontre Ele. Ele quer. Ele faz questão que você encontre. E sempre que você encontrar, Ele vai estar com um presente na mão. Porque a palavra diz que Ele é galardoador dos que o buscam. E sabe, quando eu era pequena, um dia eu fui brincar de esconde-esconde com uma menina que cuidava de mim. E eu me escondi dentro do guarda-roupa. Foi um lugar bem difícil, que ela não me achou. E eu dormi dentro do guarda-roupa. E ficaram todo mundo preocupado, onde é que tá a Anne? Onde é que tá a Anne? Ninguém sabia onde é que tava. Esconde bem. Sabe, Jesus, Ele pode hoje estar dentro de um guarda-roupa, trancado, esperando você encontrar Ele. Não espere. Não deixe Jesus intocado num lugar. Ele espera que você o encontre. Jesus pode estar escondido dentro do guarda-roupa, esperando você encontrar Ele, com um presente pronto na mão. Ele quer revelar a face dele para você. E com certeza você vai cada dia mais ser fascinado pela beleza de Deus. Fascinado pela beleza de Deus. Por isso eu quero te convidar a permanecer nessa jornada de adoração. Em conhecer ao Senhor. Em prosseguir em conhecê-lo. Prosseguir em conhecê-lo. Quero orar, Paizinho, em nome de Jesus. E
pedir que essas verdades, Pai, que falamos aqui hoje, Senhor Deus, na Tua igreja, Pai, possa penetrar os nossos corações, Deus. Que isso cause sede nos nossos corações em continuar Te buscando. Que a nossa busca seja adoração ao Senhor, Pai. Que a nossa vida possa expressar adoração ao Senhor. Que possamos ser sedentos, Pai, em Te conhecer, em prosseguir em Te conhecer. Porque eu sei que o Senhor está disposto a se revelar aos Teus filhos. Eu sei, Pai, eu sei o quanto o Senhor os aguarda. Eu sei, Pai, eu sei. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que cada um aqui, Senhor Deus, possa ser uma voz forte como Moisés, possa ser intencional em Te conhecer, em ser intencional em ensinar as pessoas sobre o Teu caráter, em ensinar o seu próximo sobre as Tuas verdades, Deus. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Eu oro, Senhor, para que possamos viver uma vida de adoração que sobe aos céus como um incenso suave e agradável ao Senhor, Pai. Que a nossa vida seja, Senhor Deus, adoração a Ti, com tudo que fazemos, com tudo que somos, Pai. Eu oro, Senhor, eu oro. Eu oro por corações incendiados pela Tua palavra. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, por revelação da Tua palavra. Eu oro para que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo em adoração. Em nome de Jesus, Pai, Te adoramos pelo que o Senhor é, porque Tu és o único digno de todo louvor e toda adoração. Louvamos o Teu santo nome. Louvamos Teu santo nome.